Olá pessoal, estamos aqui com Empreender comigo, Marcelo Jafé, um programa onde a gente traz os empresários de Linhares, os empreendedores de Linhares, e hoje estará comigo aqui o Anderson Grassi. Né? Bem-vindo, Anderson. Obrigado. Né? O Anderson é proprietário do supermercado Grassi e vai contar um pouco a trajetória e a história de vida dele, como esse programa tem a história de vida de cada empresário, e nós queremos mostrar, levar para você que nos assiste, os detalhes dessa história e como é possível a gente caminhar nessa trajetória. Né? Diferente de uma pessoa que começou, nós vamos falar um pouquinho sobre o pai, né, que começou toda a história do supermercado, mas isso a gente prefere que você fale conosco. Né? Como eu te falei, bem-vindo. Obrigado, é um prazer. Né? Estamos aí para poder ajudar o programa, estamos aí para dar exemplos também à sociedade. Né? É um prazer para a gente. Anderson, o supermercado Grassi, ele nasceu com seu pai. Isso, então, conta um pouquinho quando começou, em que ano, né, começou a trajetória do Pedro Grassi, né? Nós estamos aqui falando do Pedro Grassi. Isso, para entender bem a trajetória do supermercado Grassi, é lógico. O fundador foi meu pai, Pedro Grassi, né, junto com um amigo, Adriano Trevesan, em 2 de janeiro de 1964. Mas para entender um pouco esse início, tem que voltar um pouco atrás para ver toda a história do meu pai. Meu pai, ele nasceu em Castelo, em 1941, e veio para Rio Bananal, mais ou menos em final dos anos 40, né, para Rio Bananal, veio criança ainda. E quando ele fez 15 anos, meu avô Adriano Grassi, naquela época, os anos 50, eram meio pesados para a área rural. As pessoas tinham dificuldades financeiras, né? Então precisava arrumar alguma renda a mais. E como meu pai tinha uma desenvoltura em termos sempre teve aquele lado carismático, então o vovô Adriano pediu que meu pai, com 15 anos, né, no caso em 56, fosse para Rio Bananal trabalhar no bar do Lorival Grassi e do Gildo Gava. Então ele começou lá com 15 anos. Ficou 6 anos trabalhando nesse bar em Rio Bananal. E todo o dinheiro era para ajudar o pai, manter a família grande, porque era tenso naquela época no interior, né? E após isso aí, vendo a desenvoltura dele lá em Rio Bananal, um amigo dele, o Antero Taquete, tinha o irmão Ercílio Taquete, que tinha um comércio em Linhares, o Taquetão. Vendo a desenvoltura dele no balcão do bar, teve a ideia de trazê-lo para Linhares para ajudar o irmão na loja Taquetão. Então, em 62, meu pai veio para Linhares, trabalhar na loja do Taquetão, que tem até hoje ali próximo ao mercado municipal. A loja Taquetão, a loja tradicional de Linhares. Meu pai trabalhou começou em 62, né? E na mesma forma mandava todos os valores para o meu avô ajudar a sustentar a família. Depois de 6 meses trabalhando no Taquetão, o vovô Adriano resolveu falar: Pedro, agora você segue seu caminho sozinho, já equilibrou mais a situação aqui no interior, você pode agora fazer a sua vida. Então meu pai trabalhou mais 1 ano no Taquetão e aí ele juntou esse dinheiro. Foi quando um amigo dele, Adriano Trevesan, o convidou para ser sócio num box no mercado municipal. Então aí, começou ali no mercado municipal. Mercado municipal, um box. Dentro do mercado municipal, onde é hoje o mercado municipal. No mesmo local onde é o mercado municipal hoje. Não é hoje é no concreto, naquela época era em madeira ainda, né? Então ele começou ali, em 2 de janeiro de 1964, que iniciou a Mercearia Grassi, ele junto com um amigo dele, o senhor Adriano Trevesan. Até 1969, eles seguiram sócio. Aí, após isso aí, o senhor Adriano Trevesan, que mexia com fazenda, resolveu vender a parte dele para o meu pai. Aí, de 69 em diante, meu pai seguiu sozinho. Tinha já supermercados em Linhares ou era só o mercado municipal? Tinha supermercado, acho que, eu não recordo, né? Mas tinha outros supermercados, eu não recordo os nomes, né? Que nem era nascido naquela época. Mas existia supermercado? Existia. Eram vendas, mercearias, não existia. Né? Eram os secos e molhados de antigamente. O supermercado hoje não existia, era tudo no balcão, né? Eram os secos e molhados, né? Que a gente chamava. No final dos anos 60, né? Que começou a surgir o autosserviço no supermercado, de você entrar e você pegar as suas coisas. Mas início dos anos 60 era balcão mesmo, era a chamada venda, né? E a gente, né? Muitos linharenses conhecem. O Grassi depois foi para a rua. Quando é que ele pulou de lá do boxe do mercado e foi para a rua? Então, esse mesmo amigo dele, o Antero Taquete, que o trouxe em 62 para Linhares, em mais ou menos em 1967, ele comprou um lote na Monsenhor Pedrinha e dividiu em 4 partes, que ele não tinha condições de comprar sozinho.
E aí sugeriu ao meu pai e ao Adelino se eles queriam comprar uma parte. Esse lote dividido em 4 partes, na Rua Monsenhor Pedrinho, na descida ali. E o meu pai e o seu Adelino compraram em 67 esse lote, e aí fizeram de concreto, né? Uma venda, uma mercearia melhor, mais bem feitinha. Aí mudou em 67 do mercado municipal para Rua Monsenhor Pedrinha, onde hoje ali é o Taquete Variedades, em frente ao ponto do táxi ali. Sim. Ali começou mudou, quando mudou do mercado municipal para a Rua Monsenhor Pedrinha, 1967. E aí o seu pai continuou a trajetória. Aí depois de 69, que ele comprou a parte do seu Adelino Trevesan, foi passando o tempo, ele acabou comprando mais um lote de fundo com a Rua Monsenhor Pedrinha, que vazava na Avenida Augusto Calmon. Então, na época, fez um L. Isso foi em 70, mais ou menos, né? E aí, depois de, mais ou menos em 81, 82, ele comprou um lote já em frente aonde era Augusto Calmon, aonde é atualmente o supermercado. Então ali virou depósito. Virou depósito. Mas aí você já está em 82 e você já estava começando a chegar ou não? Não. Em 82 eu tinha 13 anos, né? 13 anos. Não. 82. Em 85 eu fui para Vitória, tinha 14 anos, para 15 anos, né? Fui para Vitória para estudar no Salesiano, para tentar entrar na UFES para fazer o curso de administração. Queria voltar para trabalhar com meu pai. Em 86 eu entrei na UFES e me formei em 89, final de 89. Foi quando eu vim para o Supermercado Graça. Lembro até a data, 9 de dezembro de 1989, né? Você tá... Faço 30 anos agora em dezembro e estou trabalhando no Supermercado. Você está muito bom em datas. E então em 89 você veio para o supermercado. Sim, final de 89, isso. O que a gente vai frisar muito aqui? O programa é um programa de empreender e nós vamos contar algumas histórias. E diferente que as pessoas também pensam, existem as empresas familiares. Isso. E as empresas familiares, você que nos assiste, as empresas familiares, muitas vezes a gente vê o pai crescer, o pai montar a empresa e o filho se dividirem. Muitas vezes as empresas elas se dissolvem. E isso é muito triste, porque quando a gente fala de família, fala de uma história, a gente quer que essa história se perpetue. Não é? Então, o Grace hoje tem 60 anos? 55. 55 anos. E nós estamos falando de um outro modelo de empreender. Aquele que consegue, dentro da família, dar continuidade. Então fala pra gente um pouquinho disso daí, porque as pessoas de casa, elas precisam entender que trabalhar em família não é fácil, mas que também prospera. Com certeza. Realmente, essa questão familiar, por isso que é muito bom os pais ir preparando os filhos, né? Não, sucessores, né, ensinar como é que é a logística da empresa, né? E eu, como desde criança já ficava dentro do supermercado, brincava, às vezes ajudava de sábado que dava mais aperto, né, desde novinho, então já entendi um pouquinho aquela logística. E eu acho que a educação é primordial, o pai mostrar os valores, mostrar, igual que se você tem seus clientes, tem que tratá-los como se fosse para você mesmo. Então mostrando toda essa questão de envolvimento com o cliente. E preparando essa sucessão. Você falou dois pontos importantes. No nosso programa anterior, nós falamos muito também de educação. E a educação, eu acho que é a base de tudo, é quando a gente se lança para o mundo. E você foi estudar. Fui estudar. Isso. Aí então fala pra gente, depois quando a gente vem dos estudos, vem com aquela cabeça aberta, querendo fazer mudanças, não é? E aí foi aceito pelo aquele pai, né, rígido, ou o pai não foi rígido, o pai deu aquela liberdade para que as coisas prosperassem? Veja bem, eu assim, não posso reclamar da minha formação na UFES, mas eu creio que, não sei como está hoje o curso, mas na minha época ele era muito teórico, ele não era muita prática. Então, do que eu aprendi na UFES esses 4 anos foi mais a questão de desenvoltura, de você se soltar mais e, né, ser mais autônomo, porque eu era muito fechado, né? Mas em relação à prática do que eu aprendi no curso na UFES para dentro do supermercado, a realidade era muito teórico o curso. Então eu não vim assim com grandes ideias, né? Vim simplesmente para ajudar meu pai, que eu senti que a pressão era muito grande em cima dele, porque era uma empresa que tinha muitos desafios, né? E ele tinha uma limitação também educacional também, estudou só até a 3ª série, né? Então tinha dificuldades em algumas coisas. Então eu vim para esse suporte, para ajudar, mas não com grandes ideias.
fui aprendendo com meu pai mesmo, desde antes da UFES até durante, quando estava junto com ele, vendo toda aquela forma de trabalhar que ele tinha, aquele respeito aos colaboradores, respeito aos clientes, né? E isso foi o principal, mas não vim com grandes planos. E quando eu retornei em 89, o meu irmão, ele tinha formado 6 meses antes de mim, ele formou em economia, o meu irmão Robson Grassi, né? Então tem um irmão também. Isso, ele já estava no supermercado já com 6 meses, mas ele era mais voltado para essa área de economia, de tentar, ele gostava de dar aula, até hoje ele é professor. E aí quando a empresa não era muito grande, era pequena, meu pai estava no auge também de trabalho, e eu chegando novo também, ele em 3, a empresa ficou pequena para os 3. E como eu estava com meu pai, ele sugeriu que ele queria seguir o caminho dele de economia, foi para o Rio de Janeiro para fazer mestrado em economia e doutorado em economia. E eu fiquei sozinha, né, a partir de 1990. O empreender, né, muitas vezes as pessoas que estão fora não têm aquela noção, né? Você vê você falando, a empresa ficou pequena para 3, né? Quer dizer, um supermercado já de tradição, já com seus 20 anos de mercado, né? E ainda ficou pequeno para os 3. Isso mostra para você que nos assiste como é a trajetória, como é difícil, como é que, né, ser empresário no nosso país não é fácil. Nós vamos trazer aqui uma oportunidade para a gente discutir as questões de como ser um empresário, as dificuldades que o empresário sofre, não só as histórias. Mas nós vamos chamar o intervalo, porque daqui a pouquinho a gente continua com Anderson Grassi. Estamos de volta com o Empreender e hoje é o nosso convidado Anderson Grassi, né? Anderson, no início, no outro bloco, eu estava fazendo a pergunta, né, de como uma empresa é difícil sustentar um empresário, né? Você estava dizendo que era difícil manter para 3. Isso. Né? Então, nessa levada, seu irmão saiu, como você falou, foi lecionar, né? Ser professor. Seguir a carreira dele de economista. Seguir a carreira dele, e você continuou no Grassi com o seu pai. Mas, como diz outro, o tempo vai passando, a luta vai continuando, e aquele lote que você falou que ele comprou na frente, que virou onde é o supermercado hoje. Isso. Vocês fizeram ali uma grande reforma, uma grande coisa. Fala um pouquinho pra gente. Na realidade, essa mudança de um lado para o outro lado da rua foi em 1997. Nós tínhamos um supermercado em torno de 450 metros quadrados de área de venda, né? Que entrava na Augusto Calmon e vazava na rua Monsenhor Pedrinha, né? E passamos em frente para uma loja na época, para 800 metros quadrados. Então nós quase que dobramos a área de venda em 1997. 97. Aí esse ano foi um ano pesado pelo investimento que foi feito, né? Dobrar a área de venda. E em 98 tivemos um ano bem difícil, porque Linhares tinha muitos supermercados, né? E muitos supermercados que alguns até já fecharam, né? Então realmente foi um ano ao qual as vendas, o custo operacional era muito alto e as vendas não estavam atendendo ao custo. Você falou 98. Em 98, isso. 98. Um ano após a inauguração, a ampliação. 98, foi um ano difícil. E eu lembro que meu pai sempre falava, meu filho, tá dando para pagar as contas? Tá dando, papai, tá dando para pagar. Então você fica tranquilo, porque logo alguém vai sair do mercado, porque se está ruim para nós, está ruim para todos. Nós vamos seguir o nosso caminho, atendendo bem o cliente, valorizando o colaborador e vamos seguir em frente, e foi dito e feito. Infelizmente, vários supermercados, depois de algum tempo, foram saindo do mercado e aí voltou a melhorar essa questão econômica, né? É questão econômica. Você viveu a época Collor, por exemplo, né? Que prendeu os dinheiro de todo mundo. Esse daí foi um arraso no mercado. A época Collor, eu tinha 3 meses que eu estava no supermercado. Eu voltei em dezembro de 89, que era a eleição entre o Collor e o Lula, aquela briga, né? Eu voltei em dezembro. Em fevereiro, último dia de governo do Sarney fez um conchavo com o Collor e fechou, deu feriado bancário um dia antes do Collor assumir. Então quem foi tirar o dinheiro no último dia não deu mais tempo, feriado bancário. E o Collor fez aquele bloqueio. Foi um ano difícil também, o ano de 1990. Então já cheguei para trabalhar já pegando os desafios. Aí depois veio a URV, né? Que se a gente for contar, muitos que nos assistem não vai nem ter noção do que a gente está falando, mas nós tivemos um período na nossa história que nós tínhamos a URV, era a Unidade de Referência, não me recordo agora, mas... Valores, né? Unidade de Valores. E que todo dia os preços eram remarcados. Então vocês imaginem o que é ter um supermercado
e remarcar os preços todo dia. Chegava a ter o ponto dos fiscais irem lá e apreender as etiquetadoras, como se elas fossem culpadas de você estar etiquetando. Você tinha que botar os preços do produto. E o preço mudava muito. E aí a vilã era a etiquetadora. Né? Eles iam lá e recolhiam a etiquetadora. Mas eu vou botar preço nos produtos sem a etiquetadora. Então era um caos, realmente, aquela hiperinflação, né? Você vê que o último ano antes do Collor assumir, o último mês, fevereiro de 90, foi 84% de inflação em um mês. Tem noção disso? Não dá nem para imaginar hoje em dia, né? Que isso não volte, né? Que o nosso governo hoje consiga controlar as coisas. Mas nós temos investimentos aí para o futuro, né? Não sei se eu vou conseguir falar isso de primeira mão, mas o supermercado Grassi vai dar uma boa ampliada agora. Isso, nós compramos uma área vizinha do supermercado, né, de 1.000 metros quadrados, uma área, e agora estamos tentando legalizá-la em termos porque é um prédio antigo também, né? E nos próximos 12 meses, a intenção é aumentar mais 1.000 metros a área de venda no atual supermercado. Hoje a sua área de venda é de quanto? É 1.600 metros quadrados. 1.600 metros. Então você vai aumentar mais 1.000. Vai passar para 2.600 metros quadrados. Então, é um desafio. Vem algumas novidades nessa área? Só aumentou o tamanho ou vai ter algumas novidades? A novidade principal é que no meu mix de venda eu não tenho a área de padaria, não tenho uma padaria própria, então é terceirizada a minha padaria. Então a intenção é agora fazer uma padaria própria, então vai ser onde eu vou aumentar mais meu mix e as demais seções também, dar uma incrementada no hortifruti, na seção de limpeza que é um pouco apertada, então a tendência, e principalmente é abrir os corredores do supermercado, que eu tenho uma dificuldade nos dias de movimento, que fica muito apertado os corredores, então a intenção é dar um conforto maior para o cliente, que está aí fiel a gente aí nesses 55 anos aí. E falando de empresa familiar, né, como a gente está falando dos anos, você tem ali empregados que já têm alguns anos contigo, né? Isso. Então, quem é o empregado hoje? Fale um colaborador que a gente pode falar aqui de tantos anos, para que o nome dele também vá para público, né? A história, porque eu sei que a família Grassi emprega várias famílias e que você tem uma rotatividade pequena. E isso na economia de hoje em dia, ela é muito saudável, ela é muito importante a gente saber a rotatividade. E isso só se consegue quando a empresa ela está organizada, quando a empresa está com a contabilidade dela, com o trabalho dela muito afinado. Isso faz com que as pessoas tenham prazer de trabalhar no Grassi. E eu já sou um frequentador do Grassi, e quando a gente vai ao Grassi, a gente sente isso. As pessoas que trabalham lá têm prazer. Então conta pra gente esse segredinho, porque isso vai ajudar outras pessoas. Isso é algo que eu aprendi com meu pai desde que eu acompanhava, antes mesmo de voltar de Vitória, né? Então realmente é algo que eu sempre disse, valorização do colaborador. E mesmo que cresça bem a empresa, mas mantenha aquele perfil de uma empresa familiar, de ter aquele contato com o colaborador o tempo inteiro. Então, realmente, e quando a pessoa é competente, a pessoa também dá o retorno à empresa, valoriza a empresa também, ela fica indefinidamente na empresa. Eu tenho um exemplo agora, a minha amiga lá, Onélia Tesch, que entrou em agosto de 79, vai completar agora em agosto 40 anos que trabalha no supermercado Grassi. 40 Ela já anos. aposentou e continua trabalhando isso ainda. É importante, aposentou e continua lá com a gente, faz agora em agosto 40 anos. Quantos colaboradores hoje o Grassi? Hoje nós temos 150 colaboradores. 150 colaboradores. Isso, realmente é uma família, né, trazendo todo esse conforto. Isso, e esse exemplo da Neia Tesch que eu citei de 40 anos, mas eu tenho outros com 35, 30, 28, eu posso citar eles, mas mostrando só o perfil da empresa de que a pessoa valorizar o profissional e fidelizar. Porque muitos clientes, às vezes, entram na empresa, não observa muito os colaboradores, mas a maioria gosta de se identificar com quem é a pessoa que trabalha na hortifruti, quem é a pessoa que trabalha no caixa. Então, os clientes meus são antigos, eles se identificam muito com o funcionário de cada setor. Isso também ajuda o cliente quando tem uma dúvida, a fazer um elogio, a fazer uma crítica. Então, isso é um ponto positivo da empresa também, ter esses funcionários que, de muito tempo lá, apesar de nós estarmos em televisão, né, o supermercado Grassi, a gente não vê ele naquela briga acirrada muitas vezes na mídia, na propaganda, né? E como eu te conheço, né, estamos aqui entre amigos, né, esse programa é para isso, para a gente mostrar para as pessoas essa amizade e esse companheirismo.
Mas eu sei que o Grassi faz menos mídia, mas faz uma coisa que é muito importante para a nossa sociedade, que a gente precisa que isso seja falado para o público, as ações sociais. Você, quando tem uma empresa, você tem que estar envolvido na parte social. Então, o que ocorre é que a gente sempre patrocina eventos esportivos, eventos religiosos, eventos de comunidade, que é uma forma de você dar um retorno à sociedade da sua empresa, você valorizando a sociedade, e também divulga também a empresa, que nos eventos são divulgados os patrocinadores. Então, isso também é uma forma que a empresa achou de ajudar a sociedade e, ao mesmo tempo, também ter uma divulgação. Então, o lado social, para toda empresa, é importantíssimo. Eu acho que isso aqui registra muito a marca Grassi, né? Essa marca família, claro, né? Cuidando da sua família e fazendo o social, ele fica próximo à comunidade, com né? Certeza, com certeza. Ele fica realmente bem a comunidade, a sociedade em si é um termômetro para você saber como está a situação econômica em todos os aspectos. Então, você participando disso daí, você está interligado ao que ocorre na sociedade, que isso também reflete na sua empresa em alguma alteração, né? Você passa a ouvir mais comentários, onde é o seu ponto fraco, onde você pode melhorar o atendimento, melhorar a qualidade. Então, isso é tudo. Para deixar registrado, a gente falou muito de família, é o Andrinho, né? Eu posso chamar de Andrinho, né? A gente tem essa intimidade. Andrinho, 3 filhas? Não. Eu tenho uma enteada, uma menina, né, de 27 anos, uma filha de 19, outra filha de 17 e o caçulo de 13 anos. De 13 anos. São 3 meninas e um menino. Para as pessoas conhecerem, né, a família, né, do Andrinho e tudo. E uma eu sei que já está começando a botar o pezinho lá no supermercado, né? É a Lívia, que está com 19 anos, né? Ela está fazendo o curso de psicologia, que você também faz na faculdade, e eu, no tempo disponível, já está ajudando no supermercado na parte de conferência de validades, né? E já está se interagindo com os colaboradores e com os clientes, para entender toda a logística, e eu espero que futuramente ela anime mais e mais, faça como eu fiz há 30 anos atrás. E essa empresa familiar continue prosperando. Com certeza. Anderson, eu gostaria muito de agradecer, foi muito bom esse bate-papo, né, que a gente teve, né? E você de casa, né, sempre que puder, continue conosco, nos assista, né? Esse é o Empreender Comigo, Marcelo Jafé, e a gente encerra nosso trabalho hoje aqui.